Bom dia, nós somos a equipe 1, composta por mim, Carol, pelo Rafael, pelo Pedro, pelo Guilherme, pela Carolina Bianco e pela Ellen. E hoje a gente vai falar sobre anorexia. A história da anorexia começa durante a Idade Média. As práticas de jejum foram compreendidas como estados de possessão demoníaca ou milagres divinos. Bell, em 1985, relata o comportamento anoréxico realizado por 260 santas italianas, aparentemente em resposta à estrutura patriarcal a qual estavam submetidas, e conhecido como anorexia sagrada. Também na Idade Média, se descreve a vida de algumas santas como Lidwina de Schiedam, uma santa do século XIV que viveu na Holanda, ou a santa Wildforts, filha do rei de Portugal, que jejuou e rezou a Deus, pedindo que ele tirasse a sua beleza, para desta forma afastar a atenção dos homens. Esta santa foi adotada em alguns países da Europa como santa patrona daquelas mulheres que desejavam ver-se livres da atenção masculina. A mais famosa anoréxica da história é Santa Caterina de Siena, que aos 7 anos começou a recusar os alimentos e na adolescência só se alimentava de pão e ervas. Ingressou na Ordem das Dominicanas e foi conselheira do Papa Gregório IX. Ao perceber que suas tentativas de unificação do papado não deram resultado, se sentiu fracassada. Após este acontecimento, deixou-se de alimentar-se e morreu. No século IX, em Avicena, o príncipe Hadmahan estava morrendo por não se alimentar, vítima de uma imensa melancolia. Esta é a primeira referência de uma anoréxica em contexto médico, ainda que proveniente de um quadro depressivo. Em 1694, Morton descreveu a extenuação nervosa, considerando-se esta a primeira descrição clínica do transtorno, mas foi William Gould quem utilizou pela primeira vez a expressão anorexia nervosa em uma conferência dada a Oxford. Gould diz que é uma forma peculiar de doença que afeta principalmente mulheres jovens e se caracteriza por emagrecimento extremo, cuja falta de apetite é decorrente de um estado mental mórbido e não a qualquer disfunção gástrica. Gould descartou a possibilidade que uma enfermidade orgânica justificasse a anorexia. Na mesma época, e de maneira quase simultânea, se produziu a descrição da doença por Lassec, qualificando-a de inanição histérica e considerando-a, da mesma forma que Gould, uma doença psicogênica. No final do século XIX, em 1893, Freud descreveu um caso de anorexia tratado com hipnose. Um ano mais tarde, descreveu a doença como uma psiconeurose de defesa ou neurose da alimentação com melancolia. No começo do século 30, a anorexia começa a ser tratada sob um ponto de vista endocrinológico. Assim, em 1914, Simons, um patologista alemão, descreveu uma paciente caquética, a quem, ao fazer-lhe uma autópsia, encontrou uma destruição pituitária e durante os 30 anos seguintes reinou a confusão entre insuficiência pituitária e anorexia nervosa. A partir dos anos 30, a anorexia passa a ser estudada principalmente sobre o ponto de vista psicológico, deixando no esquecimento as antigas discussões sobre a origem endócrino ou psicológica do transtorno. Russell, em 1970 e 1977, tenta mostrar a relação entre as teorias biológicas da origem da doença com as psicológicas e sociológicas e chegou às seguintes conclusões. O transtorno psíquico provoca a diminuição da ingestão de alimentos e a perda de peso. A perda de peso é a causa do transtorno endócrino. A desnutrição piora o transtorno psíquico. O transtorno psíquico também pode agravar de maneira direta a função hipotalâmica e produzir amenorreia. É provável que exista uma relação entre um transtorno do controle do hipotálamo na ingestão e na recusa da alimentação,
característico da anorexia. O transtorno hipotalâmico poderia alterar as funções psíquicas, gerando atitudes anômalas frente ao alimento, imagem corporal e sexualidade. Alguns sintomas da anorexia são baixa temperatura corporal, desidratação, desmaio, fadiga, osteoporose, pressão baixa ou tontura. E também tem em relação ao comportamento compulsivo, compulsão alimentar, hiperatividade ou impulsividade e isolamento social. As principais características são restrição na ingestão de alimentos que causa diminuição considerável de peso. Define-se como perda de peso significativa um peso que estará 15% ou mais abaixo do mínimo para estatura, sexo, idade ou IMC menor que 16,5. Medo intenso de ganhar peso. As formas corporais e pesos são vistos e considerados de forma muito distorcida. A autoavaliação sobre a identidade e o próprio valor são muito dependentes de formas corporais e de peso. A amenorreia, ausência de menstruação, é muito comum também. O tratamento nutricional da anorexia visa ajudar as pessoas a se alimentar de maneira mais adequada para manter a saúde e prevenir doenças. Durante o tratamento, é importante realizar várias consultas com um nutricionista para traçar um plano alimentar adequado e complementar as vitaminas e minerais ainda necessários. O acompanhamento do psicólogo também é uma parte muito importante no tratamento, pois o profissional pode utilizar estratégias para conscientizar as pessoas sobre a imagem corporal correta e auxiliar na busca da causa raiz do problema e na adoção de possíveis soluções. Terapia em grupo também é uma opção em alguns casos, uma vez que a pessoa enxerga que não está sozinha. Entretanto, o uso de medicamentos só é adequado para pessoas com outros distúrbios psicológicos que podem afetar a anorexia, como ansiedade e depressão. Bom, a anorexia é uma doença grave, pois ela vai mexer não só com a mente, mas também com o corpo. E a fim de se livrarem da culpa pela ingestão de alimentos, os anorexos, eles geralmente autoinduem vômitos com frequência e isso pode provocar erosão no esmalte dentário, aumentar as glândulas salivares nas bochechas e fazer com que o esôfago fique inflamado. A anorexia também ela desencadeia alterações hormonais profundas, como a diminuição dos níveis de estrogênio em mulheres e de testosterona nos homens. O hormônio da tireoide e níveis altos de cortisol, e também a mente sofre com problemas e muitas doenças psicológicas podem ser desenvolvidas, e como ansiedade e depressão, e além disso, a autoestima da pessoa ela vai ficar em xeque, abrindo caminho para toda sorte de complicações e propensão ao abuso de álcool e outras drogas. A anorexia nervosa é o transtorno alimentar mais conhecido e geralmente o mais complexo para se tratar. As principais características são restrição na ingestão de alimentos que causa diminuição considerável de peso. Define-se como perda de peso significativa um peso que está 15% ou mais abaixo do mínimo para estatura, sexo e idade ou o IMC menor que 16,5. O medo intenso de ganhar peso, as formas corporais e o peso são vistos e considerados de forma muito distorcida. A autoavaliação sobre a identidade e o próprio valor são muito dependentes das formas corporais e do peso. A amenorreia, que é a ausência de menstruação, é muito comum. E existem 2 subtipos de anorexia. O restritivo, que é a perda de peso que ocorre apenas por restrição na ingestão calórica ou então por comportamentos para perda de peso que não envolvam purgação, e a compulsão alimentar purgativa. Existem episódios recorrentes de ingestão de grandes quantidades de alimentos que são seguidas pela indução de algum método purgativo. Bulimia nervosa. A diferença fundamental entre a anorexia e a bulimia é que na primeira há baixo peso, enquanto na segunda não. As principais características são episódios recorrentes de compulsão alimentar, com ingesta de grandes quantidades de alimentos. Comportamentos compensatórios inapropriados, tais como jejum por longos períodos, exercícios exaustantes, uso de laxativos e indução de vômitos. Assim como na anorexia, a autoavaliação é exageradamente baseada nas formas corporais e no peso. Pode-se perceber
que a bulimia nervosa é semelhante à anorexia nervosa, do subtipo compulsão alimentar purgativa. A diferença entre ambas é que na bulimia não há baixo peso, enquanto na anorexia o emagrecimento exagerado é um sintoma-chave. Vigorexia. A vigorexia ainda não é considerada um diagnóstico em psiquiatria. Apesar disso, evidências de estudos observacionais demonstram ser uma condição com características bem definidas e com um padrão muito próprio de evolução e prejuízo funcional. Os principais sintomas são: apesar do indivíduo ter um corpo musculoso, enxerga-se como muito magro e fraco. A autoavaliação sobre seu valor e importância é altamente baseado nas formas do corpo. Existe um envolvimento excessivo em exercícios de musculação. A autoestima é muito baixa e é mais comum entre homens de 18 a 35 anos. O uso de anabolizantes é muito comum, colocando o indivíduo em risco de vários efeitos adversos, agudos e crônicos, em relação à alimentação. Esta é feita com grandes quantidades de proteína. Bom, os transtornos alimentares e a relação com o mundo fitness. Os pacientes que eles têm transtorno alimentar, a atividade física ela atua principalmente no aspecto psicológico e ela vai melhorar a autoestima e a autoimagem da pessoa, né? E um programa de exercício ela deve englobar flexibilidade, força, postura, atividade em grupo e exercícios, preferencialmente aeróbicos de intensidade moderada. As mais recomendadas são hidroginásticas, natação, caminhada, bicicleta, pilates. E em pacientes com anorexia nervosa, o principal objetivo é a recuperação do peso corporal. Por isso, atividades predominantes aeróbicas. E elas não são as mais recomendadas. E sim aquelas que trabalham mais um ganho de força e de massa muscular. Bom, eu vou explicar também o que é o overtraining. Trata-se de um problema que ocorre quando o atleta faz mais exercício do que seu corpo é capaz de recuperar. E ao tentar melhorar o desempenho em treinamento e provas, os corredores eles exageram no volume de atividade física sem ter um descanso adequado e escolhem uma dieta incorreta. Então as consequências disso vão na ordem muscular, passando por problemas nas articulações e resultam em malefícios no sistema imunológico. No aspecto psicológico do corredor, acredita-se que a gênese da síndrome de overtraining esteja diretamente relacionada com uma estratégia de treino denominada teoria da supercompensação, que se fundamenta no princípio da sobrecarga progressiva. Essa teoria ela vai afirmar que as reservas energéticas gastas durante o processo de contração muscular são repostas apenas no período de recuperação, ou seja, só no descanso. Essa foi a nossa apresentação e obrigada pela atenção.